O plano silencioso. Como a relíquia afundou o magnata de 3 bilhões, inscreva-se no canal se quiser ver como a justiça é servida fria. E se esta história te der arrepios, dê um like neste vídeo. As risadas na sala 4B do Tribunal Distrital eram secas, cruéis e ecoavam nas paredes de mogno. Elas vinham de Guilherme Ferreira, um homem que valia 3 bilhões de reais, que olhava para sua esposa, Adriana, com pura pena. Ela estava sozinha na mesa do demandante, vestindo um tailleur cinza simples, sem uma equipe cara por trás, segurando uma única pasta de papel pardo e amassada. A advogada de Guilherme, a tubarão Sônia Valente, sorriu com presunção, sussurrando que tudo terminaria antes do almoço. Eles pensaram que estavam presenciando um cordeiro entrar no matadouro, mas não sabiam o que havia dentro daquela pasta. Não sabiam que durante 10 anos, enquanto Guilherme construía seu império, Adriana não estava apenas observando, ela estava documentando. 2 horas depois, o riso não apenas parou, mas morreu em suas gargantas. Quando Adriana finalmente falou, toda a corte arqueou, e o multimilionário que se acreditava intocável percebeu que acabara de entregar à sua esposa a faca para acabar com ele. A humilhação. Um aniversário tóxico na Avenida Paulista. A humilhação não começou na sala do tribunal. Começou 3 meses antes, em uma terça-feira à tarde em São Paulo, dentro do salão privado do O Círculo, o restaurante mais exclusivo da cidade. Adriana Ferreira sentou-se em frente a Guilherme, seu marido por 12 anos. A mesa estava posta com taças de cristal bacará e talheres de prata, mas o ar entre eles era tóxico. Era o aniversário de casamento deles. Ou pelo menos Adriana pensou que era. Guilherme verificou seu relógio Patek Philippe de ouro pela 3ª vez em 5 minutos, deslizando incessantemente o polegar em seu telefone. Guilherme, Adriana disse suavemente, sua voz mal superando o zumbido do ar-condicionado. Você não tocou no seu vinho? Guilherme Ferreira, CEO da Ferreira Dinâmicas e o rei reinante do mundo da tecnologia brasileira, finalmente levantou os olhos. Seus olhos, geralmente frios, tinham um brilho de diversão que embrulhou o estômago de Adriana. Ele era um homem atraente, com traços nítidos e o tipo de terno sob medida que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. Mas sua alma havia apodrecido anos atrás. Eu não estou com fome, Drica, ele disse usando o apelido que ele sabia que ela odiava. Fazia-a soar pequena. E honestamente, eu não tenho mais tempo para esta farsa. Adriana congelou seu garfo a meio caminho de sua boca. Farsa? É o nosso 12º aniversário. Guilherme soltou uma risada seca. Ele colocou a mão no bolso de sua jaqueta, mas em vez de uma caixa de joias, que Adriana não esperava mais de qualquer maneira, ele tirou um envelope branco grosso e o deslizou sobre a toalha de mesa imaculada. Ele atingiu o centro de mesa de rosas brancas com um baque suave e surdo. Foi nosso aniversário, Guilherme corrigiu, recostando-se na cadeira, seu semblante mudando de entediado para predador. Agora é o dia em que eu recupero minha vida. Abra. As mãos de Adriana tremeram ao pegar o envelope. Ela sabia o que era antes de romper o selo. Papéis do divórcio. Eu estou melhorando, Drica, Guilherme disse tomando um gole de água, observando o rosto dela em busca de uma reação. Carla tem 24 anos. Ela entende a indústria. Ela me entende. Você é uma relíquia, uma lembrança de quando eu era pobre e desesperado naquele galpão. Eu superei o galpão e eu superei você, Adriana. Ela olhou para o jargão legal. Diferenças irreconciliáveis,
Cumprimento do pacto antenupcial. 0 pensão compensatória. Você está me deixando sem nada, ela sussurrou, levantando os olhos. Os olhos dela estavam secos. Ela havia chorado todas as suas lágrimas anos atrás, quando ele perdeu aniversários, funerais e momentos que importavam. Você assinou o pacto, querida. Guilherme zombou. O que é meu, e o que é seu? Você não tem nada, tem? Você tem sido uma dona de casa, uma decoração. Eu estou sendo generoso em deixar você ficar com o Fiat Palio. Ele se levantou, abotoando a jaqueta. Meus advogados entrarão em contato. Não dificulte, ou eu vou te enterrar. Sônia Valente me representa. Você sabe quem ela é? Adriana assentiu lentamente. Sônia Valente era conhecida como a viúva negra do direito de família. Ela não apenas ganhava casos, ela destruía a vida da oposição. Bom, Guilherme disse, jogando algumas notas de R$100 sobre a mesa para cobrir a refeição que ele não tocou. Feliz aniversário, Drica. Ele saiu, deixando-a sozinha na sala silenciosa. O garçom, um jovem chamado Pedro, que os havia servido muitas vezes e testemunhado a crueldade de Guilherme em primeira mão, aproximou-se timidamente. Senhora Ferreira, posso lhe trazer alguma coisa? Adriana olhou para os papéis. Por um momento ela pareceu destruída, mas então fechou a pasta. Ela tomou um gole do vinho caro que Guilherme havia ignorado. Quando ela olhou para o garçom, o tremor em suas mãos havia cessado. Seus olhos não estavam tristes. Eram calculistas. Não, Pedro, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu só vou fazer uma ligação. Ela não ligou para um advogado. Ela ligou para um depósito nos arredores da cidade. Olá, ela disse ao telefone. Eu sou da unidade 404. Eu preciso acessar as caixas de arquivo. Sim, todas elas. O silêncio que aterrorizou a viúva negra. As semanas que antecederam o julgamento foram um circo midiático. Guilherme se certificou disso. Ele foi visto em estreias de gala com Carla, sua nova namorada modelo. Pendurada em seu braço, ele deu entrevistas a revistas de negócios sobre se livrar de peso morto e entrar em uma nova era de produtividade. Enquanto isso, Adriana permaneceu um fantasma. Ela se mudou da cobertura para um pequeno estúdio. Não fez declarações. Não tuitou. Este silêncio aterrorizou a equipe legal de Guilherme, especificamente Sônia Valente. Está muito quieto, Sônia disse uma manhã em seu escritório de paredes de vidro, andando de um lado para o outro em saltos Louboutin. Ela jogou uma pasta em sua mesa. Por que ela não contratou ninguém? Esperávamos que ela fosse atrás do Golden Partners, ou talvez do Stein, mas nada, nenhuma consulta. Nenhuma. Guilherme, reclinado em seu sofá de couro, riu. Você está pensando demais, Sônia. Ela está intimidada. Ela sabe que assinou o pacto. Ela sabe que eu tenho os melhores contadores forenses do mundo escondendo minhas contas offshore, supostamente. Ela simplesmente vai ceder e aceitar o acordo que eu oferecer. R$50 mil e o carro velho, certo? Guilherme sorriu. O suficiente para comprar comida de gato pelo resto de sua vida miserável. Então chegou a notificação do secretário judicial. Sônia se aproximou de seu computador, suas sobrancelhas perfeitamente depiladas, franzidas. Recebemos a resposta da corte. Guilherme perguntou entediado. Sônia abriu o arquivo. Ela ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então, um sorriso lento e incrédulo se espalhou por seus lábios vermelhos. Você não vai acreditar nisso, ela disse, virando a tela para ele. Guilherme apertou os olhos para o documento. Abaixo da seção de representação legal, havia uma única caixa marcada. Guilherme olhou para ela por um segundo
e depois jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Foi um som gutural e feio. Ela se representa, ele zombou. Adriana, a mulher que nem sabe programar a Smart TV. Isso é um presente, Guilherme, Sônia disse com os olhos brilhantes. Juízes odeiam litigantes por si, autônomos. Eles atrasam a corte, não conhecem as regras de prova e ficam emocionais. Eu vou destruí-la na primeira hora. Não será nem um julgamento, será uma autópsia. Ela acha que pode ser mais esperta do que nós. Guilherme enxugou uma lágrima da risada. Isso vai ser melhor do que eu pensava? Eu quero que seja televisionado. Podemos conseguir que permitam câmeras? Para um divórcio de alto perfil envolvendo ativos públicos, Sônia ponderou. Eu posso apresentar uma moção por transparência. Se ela quer se humilhar publicamente, vamos dar-lhe o microfone. Eles passaram o mês seguinte se preparando, mas sua preparação se concentrou principalmente em como ocultar os ativos mais profundos de Guilherme, presumindo que Adriana nem sequer saberia onde procurar. Eles subestimaram o poder da pessoa que limpa a casa, que organiza a mesa, que escuta quando você pensa que ninguém está ouvindo. 3 dias antes do julgamento, Adriana estava sentada no chão de seu pequeno apartamento. Ele estava coberto de pilhas de papel, extratos bancários de 2014, diários escritos à mão e e-mails impressos. Sua amiga, Sara, sentou-se no sofá, preocupada. Adriana, você tem certeza disso? Sônia Valente é um monstro. Ela fez a esposa do prefeito chorar no banco das testemunhas no ano passado. Você precisa de um advogado. Adriana pegou um pedaço de papel. Era um guardanapo amarelado pelo tempo, coberto de código e diagramas rabiscados em tinta azul. Eu não preciso de um advogado, Sara, Adriana disse, traçando a tinta do guardanapo. Advogados lutam com leis. Eu vou lutar com a verdade. Guilherme acha que é o gênio por trás da Ferreira Dinâmicas. Ele acha que construiu o código que move o mundo. Ela levantou os olhos e, pela primeira vez em anos, o fogo estava de volta em seus olhos. Ele esqueceu quem o ensinou a programar. Ele esqueceu que antes de eu ser a esposa dele, eu era a tutora dele. E ele esqueceu que eu nunca jogo nada fora. Dia 1 e 2. O cordeiro se transforma em caçador. Na manhã do julgamento, os degraus do tribunal estavam lotados de paparazzi. Guilherme chegou em uma limusine preta, saindo com óculos escuros, parecendo exatamente com a realeza corporativa que ele afirmava ser. Sônia Valente estava bem ao lado dele, parecendo feroz, em um terno vermelho carmesim. Eles acenaram para as câmeras, projetando confiança absoluta. Adriana chegou 10 minutos depois em um Uber. Ela usava um blazer marinho simples e calças, sem maquiagem, o cabelo preso em um coque. As câmeras mal clicaram. Ela parecia uma secretária ou uma estagiária. Invisível. Dentro da sala 4B, a galeria estava lotada. Repórteres de tecnologia, colunistas de fofocas e o séquito de Guilherme lotaram as fileiras. O juiz Marcos Viana entrou. Ele era um jurista sem rodeios, conhecido por sua impaciência com teatralidades. Ele se sentou, ajustou os óculos e olhou para as 2 mesas. À direita, Guilherme Ferreira, flanqueado por Sônia Valente e 3 associados júniors, com laptops abertos e caixas de arquivo. À esquerda, Adriana Ferreira, sozinha. Apenas ela e uma jarra de água. Caso número 424, Ferreira contra Ferreira, o oficial de justiça anunciou. O juiz Viana olhou para Adriana por cima de seus óculos. Senhora Ferreira, vejo que a senhora escolheu se representar. Devo adverti-la, como faço com todos os litigantes,
que isso é muito irregular para um caso envolvendo um patrimônio desta magnitude. A senhora está enfrentando um advogado muito experiente. A senhora tem certeza de que deseja prosseguir sem um advogado? Adriana se levantou. Sua voz era tranquila, mas clara. Sim, meritíssimo. Eu não posso pagar um advogado porque meu marido congelou meu acesso às nossas contas conjuntas. E eu acredito que a verdade é simples o suficiente para não precisar de um intérprete. Sônia Valente saltou com a objeção pronta na língua, mas sentou-se novamente com um sorriso. Deixe-a se vitimizar, Sônia pensou. Parece fraca. Guilherme se inclinou para Sônia. Olhe para ela, ela está tremendo. Declarações de abertura. O juiz Viana latiu. Sônia Valente caminhou até o centro da sala. Ela dominou o espaço. Ela se virou para o júri, selecionado devido às reconvenções de difamação que Guilherme havia apresentado, e sorriu. Senhoras e senhores, Sônia começou, sua voz suave como seda. Vocês estão testemunhando uma tragédia hoje. Não uma tragédia de um casamento desfeito, mas uma tragédia de ganância. Vocês ouvirão como Guilherme Ferreira construiu um império do nada, trabalhando 20 horas por dia, sacrificando sua saúde para mudar o mundo. E vocês verão como sua esposa, Adriana, desfrutou dos frutos desse trabalho, os iates, as mansões, as viagens, sem contribuir com nada. E agora que o casamento acabou, ela quer metade. Metade de um gênio que ela não possuía. Metade de uma ética de trabalho que ela nunca demonstrou. Provaremos que o pacto antinupcial é válido e que a Senhora Ferreira tem direito exatamente ao que concordou. Nada. Guilherme assentiu solenemente. A galeria murmurou. Era uma narrativa convincente. O grande homem e a sanguessuga. O juiz Viana se dirigiu a Adriana. Senhora Ferreira, sua declaração de abertura. Adriana se levantou. Ela não caminhou até o centro da sala. Ela ficou atrás de sua mesa, agarrando a borda. Ela olhou para Guilherme, não para o júri. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês, Adriana disse. A senhora Valente fala de gênio, ela fala de criação. Ela lhes diz que meu marido construiu a Ferreira Dinâmicas sozinho. Ela fez uma pausa, respirando. Eu pretendo provar apenas uma coisa durante este julgamento. Adriana continuou. Eu pretendo provar que Guilherme Ferreira é uma fraude. Eu pretendo provar que o império que ele construiu está assentado em uma fundação que me pertence. E eu pretendo provar que quando ele assinou aquele pacto antinupcial, ele cometeu perjúrio porque reivindicou a propriedade de ativos que nunca foram dele para começar. Uma onda de choque percorreu a sala. Guilherme soltou uma sonora gargalhada de escárnio. Por favor, ele murmurou alto o suficiente para o microfone captar. Ordem, disse o juiz Viana, batendo o martelo, embora parecesse intrigado. Adriana se sentou. Sônia se inclinou para Guilherme. Ela está apostando no ângulo. Eu o ajudei. É patético. Nós temos as patentes. Seu nome está em tudo. Destrua-a. Guilherme riu. Os 2 primeiros dias do julgamento foram uma carnificina, exatamente como Sônia havia previsto. Ela chamou Guilherme para o banco das testemunhas e ele foi encantador. Ele contou a história de seu momento eureka no galpão. Ele explicou os algoritmos complexos do motor de busca de sua empresa. Ele pintou Adriana como uma esposa distante e sem apoio que passava os dias fazendo compras. Quando foi a vez de Adriana de fazer o contra-interrogatório no segundo dia, a sala estava tensa. Adriana caminhou até o pódio. Ela segurava um documento. Senhor Ferreira, o senhor testemunhou que escreveu o código-fonte central para o algoritmo Nexus entre agosto e outubro de 2012, correto? Correto, Guilherme disse sorrindo com condescendência. Foi um outono muito produtivo.
O senhor estava sozinho no galpão durante esse tempo? Principalmente. Eu acho que você estava visitando sua mãe. Guilherme mentiu sem problemas. Adriana assentiu. Ela puxou um papel de sua pasta. Aqui eu tenho um extrato de cartão de crédito de agosto de 2012. Ele mostra cobranças por um hotel em Florianópolis, bares e um cassino em seu nome. Sônia pulou. Objeção, relevância. Estou estabelecendo que a testemunha não estava onde ele afirmou estar quando o código foi escrito. Adriana disse calmamente. O juiz Viana assentiu. Indeferida, responda à pergunta. Guilherme se mexeu em sua cadeira. Sim, eu posso ter feito uma viagem de fim de semana. Eu trabalhei no laptop lá. Uma viagem de fim de semana? Adriana perguntou. As cobranças abrangem 3 semanas, Guilherme. A galeria murmurou. O rosto de Guilherme ficou ligeiramente vermelho. Eu trabalho remotamente. Essa é a beleza da tecnologia. Então o senhor escreveu o código em um laptop em um cassino em Florianópolis? Sim, importa onde eu estava? Guilherme retrucou. Adriana largou o papel. Não importa onde o senhor estava. Importa onde o computador estava, mas chegaremos a isso. Ela se sentou. Guilherme olhou para Sônia confuso. O que ela está fazendo? Ela está falhando, Sônia sussurrou, embora parecesse desconfortável. Ela provou que você gosta de festas. E daí? Não é ilegal. Ela não tocou na validade do pacto. Mas Adriana não estava falhando. Ela estava preparando a armadilha número 1. Comente agora. Você acha que Guilherme se sentiu realmente intimidado naquele momento? Ou ele pensou que era apenas um erro de novata, o fantasma fã no código? A prova. O fantasma no código. Na tarde do dia 3, a atmosfera na sala havia mudado de curiosidade para exaustão. Sônia Valente estava fazendo jus à sua reputação. Ela havia desmantelado metodicamente o caráter de Adriana, pintando-a não apenas como uma caçadora de fortunas, mas como uma incompetente. Sônia chamou Carla, a nova namorada de Guilherme, para o banco das testemunhas. Carla, de 24 anos e radiante, falou sobre o quão estressado Guilherme estava, sobre como ele carregava o peso da empresa sozinho e como Adriana nunca estava por perto. Era uma mentira, mas era uma mentira bonita, e o júri parecia gostar de coisas bonitas. Adriana não contra-interrogou Carla, ela simplesmente disse, sem perguntas, o que fez Sônia revirar os olhos visivelmente. Ela desistiu, Guilherme sussurrou para Sônia. Ela sabe que acabou. Eu vou entrar com um pedido de julgamento sumário amanhã. Sônia respondeu, olhando para o relógio. Isso é embaraçoso. Mas na manhã seguinte, dia 4, Adriana chegou com uma energia diferente. Ela carregava uma pesada caixa de papelão. Ela a deixou cair na mesa do demandante com um baque alto. Meritíssimo, disse Adriana com a voz firme. Eu gostaria de chamar minha primeira e única testemunha. O juiz Viana olhou por cima de seus óculos. Prossiga. Chamo o Dr. Ricardo Ferreira ao banco das testemunhas. A sala ficou em silêncio. A cabeça de Guilherme se levantou. Ricardo era seu irmão afastado. Eles não se falavam há 10 anos. Guilherme havia dito a todos que Ricardo era um viciado em drogas vivendo na América do Sul. Um homem entrou. Não era um viciado em drogas. Ele usava um blazer de tweed, parecendo um professor universitário. Ele passou por Guilherme sem olhar e tomou o banco das testemunhas. Adriana caminhou até o pódio. Dr. Ferreira, pode declarar sua profissão ao tribunal? Eu sou professor de matemática computacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo disse calmamente. Sônia Valente levantou-se imediatamente. Objeção! Esta testemunha não estava na lista preliminar. Adriana respondeu instantaneamente, citando uma subseção específica do Código Civil. Ela conhecia o regulamento melhor do que eles pensavam. O juiz Viana acenou com a mão. Indeferida, continue.
Adriana olhou para Ricardo. Doutor Ferreira, o senhor reconhece o demandado? Sim, ele é meu irmão. E o senhor estava presente no galpão em 2012, quando a Ferreira Dinâmicas foi fundada? Eu estava, Ricardo disse. O senhor pode dizer ao tribunal quem escreveu o código-fonte do algoritmo Nexus original? Ricardo olhou para Guilherme. O rosto de Guilherme havia empalidecido. Ele estava agarrando a mesa com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Guilherme escreveu a interface, Ricardo disse. Os botões bonitos, o design, o argumento de marketing e o algoritmo, Adriana perguntou. O motor que faz a empresa valer 3 bilhões de reais. Quem o escreveu? Ricardo apontou o dedo. Não para Guilherme, mas para Adriana. A senhora o fez, Ricardo disse claramente. Adriana escreveu cada linha da lógica back-end. Guilherme mal sabia programar em Python naquela época. Ele era o vendedor. A senhora era a arquiteta. A sala explodiu. Os jornalistas começaram a digitar freneticamente. Sônia Valente estava de pé, gritando: objeção! Testemunho de ouvir dizer! Este é um irmão amargurado tentando acertar contas! Onde está a prova? A patente está no nome de Guilherme. O copyright está no nome de Guilherme. Confirmada. O juiz Viana ressoou batendo seu martelo. O tribunal precisa de ordem, senhora Ferreira. Testemunho não é prova. A senhora precisa de evidências para apoiar esta afirmação extraordinária. A senhora as tem? Adriana sorriu. Era um sorriso triste. Sim, meritíssimo, eu tenho. Ela voltou para sua mesa e abriu a caixa de papelão. Ela tirou um laptop antigo e surrado. Era um tijolo, uma máquina de 2010, grossa e coberta de adesivos. Meritíssimo, Adriana disse. Este é o computador em que o código foi escrito. Ele está em um cofre de banco desde 2013. Eu gostaria de apresentá-lo como prova. Guilherme riu. Na verdade, ele gargalhou. Ele se levantou ignorando sua advogada. Isso é ridículo! É um lixo velho! Eu tenho o código-fonte em meus servidores. Ele tem minha assinatura digital de 2012. Ela está mentindo. Sônia o agarrou e o forçou a se sentar. Cale a boca! Ela sibilou. O senhor Ferreira está certo, Adriana disse, virando-se para olhar para ele. O código nos servidores tem a assinatura dele. Ele o copiou em novembro de 2012, no dia seguinte ao nosso casamento. O dia em que eu confiei a ele o trabalho da minha vida. Ela olhou para o juiz. Mas, meritíssimo, todo artista assina sua obra. Um pintor assina o canto da tela. Um escultor entalha sua inicial na pedra. E um programador deixa um fantasma. Um fantasma? Perguntou o juiz, inclinando-se para a frente. Um comando oculto, Adriana explicou. Um backdoor que só o criador original conhece. Se Guilherme escreveu o código, ele saberá o comando. Se ele não o fez, ele não saberá. Este era o momento. A armadilha estava montada. Sônia Valente olhou para Guilherme. Do que ela está falando? Há um backdoor? Guilherme estava suando agora. Gotas de suor escorriam por sua testa. Eu não sei. O código tem milhões de linhas. Eu não me lembro de cada subrotina de 10 anos atrás. Não é uma subrotina, Guilherme. Adriana disse, sua voz ecoando na sala silenciosa. É a chave Gênesis. Ela se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, eu proponho um teste. Conecte este laptop ao projetor da sala. Eu pedirei ao Sr. Ferreira que abra o terminal de comandos no servidor ao vivo de sua própria empresa, que ele afirma ter construído, e digite uma frase específica. Se ele for o criador, o sistema o reconhecerá. Se ele não for, o sistema o rejeitará. Sônia objetou, citando riscos de segurança, segredos corporativos e irrelevância. Mas o juiz Viana estava fisgado. Este era o ponto crucial do caso.
Se Guilherme fosse uma fraude, o pacto seria baseado em declarações financeiras fraudulentas, o que significaria que era nulo. Indeferida, disse o juiz. Preparem. 10 minutos depois, a tela gigante na sala mostrava o cursor piscando do terminal de comandos da Ferreira Dinâmicas. Guilherme foi forçado a ficar no pódio com um teclado sem fio. Ele parecia um homem diante de um pelotão de fuzilamento. Prossiga, senhora Ferreira, o juiz disse. Adriana estava a 3 metros de Guilherme. Ela olhou para ele com pena. Guilherme, ela disse suavemente, digite Run System Genesis. Check. A mão de Guilherme tremeu enquanto ele digitava. Run System Genesis. Check. Ele apertou Enter. A tela piscou em verde. Acesso concedido. Verificação do criador necessária. Guilherme soltou a respiração. Viu? Funciona? Eu sou o criador. Não terminamos, Adriana disse. O sistema está pedindo a frase de verificação, a frase que o criador codificou na base do sistema, a frase que não pode ser alterada, excluída ou sobrescrita sem destruir toda a plataforma. Guilherme congelou. Ele ficou olhando para o cursor piscando. Digite, Guilherme, Adriana ordenou. Sua voz não era mais suave, era a voz da Alfa. Eu não me lembro da senha de 10 anos atrás. Guilherme gaguejou, olhando para o júri, implorando que acreditassem nele. Quem se lembra de uma senha de 2012? Não é uma senha, Adriana disse. É uma lembrança. É o que você me disse na noite em que terminei o código, a noite em que você me pediu em casamento. Você se lembra? Silêncio. O ar na sala estava tão denso que parecia que ia quebrar. Você não se lembra, Adriana disse, porque você estava em Florianópolis. Ela se aproximou do teclado. Eu posso, meritíssimo? Por favor, sussurrou o juiz. Adriana se aproximou do teclado. Ela não olhou para a tela. Ela olhou diretamente para Guilherme enquanto seus dedos voavam sobre as teclas. Ela digitou. Minha vida é sua, Adriana. Ela apertou Enter. Toda a sala olhou para a tela. Por um segundo, nada aconteceu. Então o texto na tela começou a mudar. O código verde desapareceu, substituído por um bloco de texto que fluía. Não era código. Era uma entrada de diário digital, datada de 14 de outubro de 2012. E então apareceu uma imagem, uma foto, de baixa resolução, tirada de uma webcam. Ela mostrava a Adriana 10 anos mais jovem, cansada, de moletom, sentada em um galpão escuro. Ela segurava um pedaço de papel que dizia Nexus está vivo, e no fundo, dormindo em um sofá, estava Guilherme. Mas foi o áudio que fez a corte arfar. Os alto-falantes do laptop estalaram e uma voz soou. Era a voz de Adriana do vídeo. São 3 da manhã. Eu finalmente consertei o núcleo. Guilherme está dormindo. Ele vai ficar tão feliz quando acordar. Eu vou dar isso a ele. Eu vou transformá-lo em um rei. Eu só espero que ele nunca se esqueça de quem o fez. O vídeo terminou. A tela mostrou letras enormes. Arquiteta principal, Adriana Ferreira. Copyright, Adriana Ferreira. O gáspia da galeria foi audível. Foi uma inspiração coletiva que sugou o oxigênio da sala. Guilherme Ferreira, o gênio multimilionário, caiu para trás em sua cadeira como se tivesse levado um tiro. Sônia Valente cobriu a cabeça com as mãos. Adriana se virou para o júri. Ela não gritou, não se regozijou. Ela simplesmente gesticulou para a tela. Ele não construiu o império, ela disse. Eu o fiz, ele apenas roubou as chaves. O verão da vingança e o fim do rei. O silêncio que se seguiu ao clipe de vídeo não foi vazio, foi pesado. Ele pairou sobre a sala como um peso físico. Na grande tela do projetor,
A imagem congelada de uma Adriana jovem e exausta, segurando o cartaz "Nexus está vivo", pairava sobre o processo como um fantasma que retorna para assombrar seu assassino. Durante 10 segundos, ninguém se moveu. O júri olhava abertamente para Guilherme Ferreira com uma mistura de choque e desgosto. Guilherme ficou congelado no banco das testemunhas. Seu rosto, geralmente uma máscara de arrogante compostura, havia desmoronado. Sônia Valente bateu sua caneta na mesa. O craque seco quebrou o silêncio da sala. "Senhor Ferreira!" A voz do juiz Viana estava baixa, vibrando com uma espécie de calma perigosa. "O senhor está sob juramento." Guilherme estremeceu como se tivesse sido atingido. Eu posso explicar, meritíssimo. Aquele vídeo está fora de contexto. É uma invenção. A tecnologia deepfake é muito avançada hoje em dia. Ela falsificou. Adriana nem piscou. Ela caminhou calmamente de volta para sua mesa, pegou uma pequena bolsa forense selada e a levantou. Esta é a unidade de disco rígido original daquele laptop. Meritíssimo, Adriana disse com a voz clara e firme. Ela está em um cofre de banco desde 2013. A cadeia de custódia está ininterrupta. Os metadados do arquivo são datados de 14 de outubro de 2012. A menos que eu tivesse uma máquina do tempo, a alegação do Sr. Ferreira de um deepfake é impossível. Ela se virou para olhar para Guilherme. E mesmo que o vídeo fosse falso, o terminal de comandos não é. Você não sabia a senha, Guilherme. Você não sabia a chave Gênesis, porque você não construiu a fechadura. Eu esqueci. As pessoas esquecem as senhas. Você não esquece o nome do seu filho. Adriana rebateu bruscamente. E Nexus era nosso filho. Você disse à imprensa que passou 400 horas codificando o núcleo. Você disse a este tribunal sob juramento que escreveu cada linha. Mas quando lhe foi pedido para digitar uma simples frase de verificação, uma frase baseada nos votos que você me fez, você não conseguiu. Adriana se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, eu solicito tratar a testemunha como hostil e solicito que seu testemunho anterior, com respeito à criação da Ferreira Dinâmicas, seja removido do registro como perjúrio. Objeção. Sônia Valente se levantou, mas ela não estava com o coração nisso. Ela sabia que o navio estava afundando. Indeferida, o juiz Viana retrucou. Ele olhou para Guilherme. Sr. Ferreira, eu lhe perguntarei uma vez, e eu lembro de que perjúrio é um crime grave neste estado. O senhor escreveu ou não o código-fonte do algoritmo Nexus? A sala prendeu a respiração. Guilherme olhou para as saídas como se estivesse medindo a distância. Ele olhou para as câmeras que estavam transmitindo sua humilhação para o mundo. Ele olhou para Carla, sua namorada, que estava sentada na primeira fila. Ela estava escrolando em seu telefone, ignorando-o propositalmente. Eu supervisionei o projeto. Guilherme gaguejou, sua voz encolhendo. Eu gerenciei a visão. Eu disse a ela o que eu queria que fizesse. Tecnicamente e fisicamente, ela pode ter escrito as linhas, mas foi minha ideia. Era minha companhia. Um gaspia coletivo de indignação percorreu a galeria. Ele havia admitido. Então o senhor admite, Adriana disse, encurralando-o, que quando o senhor me apresentou o pacto antinupcial em 1º de novembro de 2012, listando o código Nexus como sua única propriedade separada, o senhor estava mentindo? Os olhos de Guilherme se moveram. É propriedade intelectual. Eu paguei a eletricidade. Eu paguei o laptop. O senhor me pagou? Adriana perguntou baixinho. O senhor me ofereceu um salário como funcionária? O senhor me ofereceu capital como sócia? Você era a minha esposa! Guilherme gritou, perdendo a paciência, seu rosto ficando de uma cor vermelha feia. Você deveria me apoiar. É isso que as esposas fazem.
Elas ajudam seus maridos a construir coisas. Você não leva metade do império só porque colocou os tijolos. A sala explodiu. O juiz Viana bateu seu martelo furiosamente. Ordem! Ordem nesta corte! Mas o dano estava feito. Guilherme não apenas havia admitido a fraude, mas também havia revelado a profundidade de seu narcisismo. Adriana esperou o barulho diminuir. Ela olhou para o júri. Eles pareciam furiosos. Sem mais perguntas, meritíssimo, Adriana disse baixinho e sentou-se. O veredito. Os argumentos finais foram uma mera formalidade. Sônia Valente deu um breve discurso técnico sobre direito contratual e a definição de contribuição, mas ela parecia derrotada. A declaração de encerramento de Adriana foi diferente. Ela não usou o jargão legal. Ela ficou diante do júri não como advogada, mas como uma mulher que havia acordado. Vocês viram as evidências? Adriana disse a eles. Vocês viram o código. Mas este caso não é apenas sobre código, é sobre valor. Por 12 anos me disseram que meu valor era 0. Disseram-me que, como eu não usava o terno, ou não dava as entrevistas, ou não me sentava na cabeceira da mesa, minha contribuição não importava. Guilherme Ferreira construiu um mito. Ele lhes vendeu uma história de um gênio solitário. Mas hoje aprendemos que o gênio era um fantasma. E o fantasma era eu. Ela colocou a mão sobre o laptop surrado. Eu não estou pedindo pensão compensatória. Eu não estou pedindo caridade. Eu peço o que é meu. Eu peço que vocês reconheçam que a mão que embala o berço, ou, neste caso, a mão que escreve o código, domina o mundo. O júri deliberou por menos de 1 hora. Chegaram a um veredito? Perguntou o juiz Viana. Chegamos, meritíssimo. No assunto da validade do pacto antenupcial, consideramos que o acordo é nulo ab initio devido à indução fraudulenta e deturpação material de ativos pelo demandado, Guilherme Ferreira. Guilherme soltou um som engasgado, levando as mãos à cabeça. Nulo. Significava que o pacto não existia. Significava que as leis de comunhão de bens se aplicavam. Significava 50-50. Mas o juiz Viana não havia terminado. Obrigado ao júri, disse o juiz. Eles estão dispensados. No entanto, à luz da evidência extraordinária apresentada com respeito à propriedade intelectual, este tribunal deve emitir uma decisão específica sobre a divisão de ativos. O juiz embaralhou seus papéis e olhou para Guilherme por cima de seus óculos. Senhor Ferreira, o senhor cometeu fraude perante este tribunal. O senhor cometeu fraude contra seus acionistas e o senhor cometeu fraude contra sua esposa. Guilherme se levantou tremendo. Meritíssimo, por favor, a empresa! O preço das ações vai entrar em colapso se o senhor a dividir. Vamos fazer um acordo? Eu darei a ela um pagamento, 10 milhões de reais em dinheiro. Adriana permaneceu sentada em silêncio. Senhor Ferreira, sente-se, o juiz latiu. O tribunal ordena a seguinte divisão do patrimônio conjugal. O juiz começou a ler, sua voz soando como um sino tocando um funeral. Com respeito às residências conjugais, a cobertura em Copacabana, a fazenda em Minas Gerais e a vila em Búzios são concedidas à senhora Ferreira. Guilherme agarrou a mesa. Com respeito aos ativos líquidos, o juiz continuou ignorando-o. As contas conjuntas que o senhor congelou ilegalmente são descongeladas e concedidas 100% à senhora Ferreira como danos punitivos por sua má conduta financeira durante a separação. Chega de falar, Sônia Valente sussurrou para Guilherme. Você tem sorte de ele não estar te algemando agora mesmo. E, finalmente, o juiz Viana fez uma pausa, olhando para a tela onde ainda estava sendo exibido. Arquiteta principal.
Adriana Ferreira. Com respeito à propriedade da Ferreira Dinâmicas e ao algoritmo Nexus proprietário, o tribunal determina que Adriana Ferreira é a única criadora e originadora da propriedade intelectual. Portanto, os direitos autorais e a propriedade da patente são transferidos para o nome dela. Além disso, dado que a maior parte do valor da empresa deriva desta propriedade roubada, o tribunal concede à senhora Ferreira a maioria controladora das ações com direito a voto na Ferreira Dinâmicas. Guilherme gritou. Foi um som cru e primário de perda. O senhor não pode fazer isso! É minha empresa! Meu nome está no prédio. Não mais, o juiz disse friamente. E, senhor Ferreira, eu estou enviando a transcrição dos procedimentos de hoje, especificamente sua admissão de assinar uma declaração juramentada financeira falsa para o gabinete do promotor distrital. Eu sugiro que o senhor encontre um advogado de defesa criminal. A senhora Valente lida com direito de família. Ela não pode te ajudar para onde você está indo. O juiz bateu o martelo. Sessão encerrada. O caos e o carro velho. O caos que se seguiu foi absoluto. Repórteres gritavam, os desenhistas de esboço rabiscavam furiosamente o rosto devastado de Guilherme, e os oficiais de justiça se moviam para manter a ordem. Sônia Valente arrumou sua maleta na velocidade da luz. Ela se virou para Guilherme, que estava desabado em sua cadeira, olhando para o chão. Eu renuncio como sua advogada, Guilherme, ela disse, sua voz desprovida de calor. Você mentiu para mim. Eu não posso representar um cliente que comete perjúrio. Você receberá minha fatura pelas horas do julgamento. Não espere um cartão de Natal. Ela se afastou, seus saltos batendo ritmicamente no chão, deixando-o completamente sozinho na mesa da defesa. Do outro lado do corredor, Adriana estava apertando calmamente a mão do secretário judicial. Ela parecia serena. Ela pegou seus arquivos, enfiou o laptop surrado debaixo do braço e se virou para sair. Para chegar à saída, ela teve que passar pela mesa de Guilherme. Ela parou. Guilherme levantou os olhos. Seus olhos estavam vermelhos, marejados de lágrimas de raiva e autopiedade. Ele olhou para a mulher que ele havia intimidado, a mulher que ele havia enganado, a mulher que ele havia chamado de relíquia. Adriana, ele ofegou. Sua voz estava quebrada. Adriana, espere! Ela olhou para ele. Ela não parecia mais brava. Ela simplesmente parecia acabada. Você não pode fazer isso. Guilherme sussurrou, levantando-se tremulamente. Ele agarrou a borda da mesa para se apoiar. Você não pode levar a empresa. Você não sabe como administrá-la. Os tubarões vão te devorar viva. Você precisa de mim. Nós podemos resolver algo. Eu posso continuar como consultor. Por favor, é a minha vida. Adriana inclinou a cabeça. Era sua vida, Guilherme, mas você a trocou. Lembre-se, você a trocou por uma modelo de 24 anos e um sentimento de superioridade. Eu cometi um erro. Guilherme implorou, estendendo a mão como se fosse tocar o braço dela. Ele parou de repente quando viu o olhar nos olhos dela. Eu sinto muito, tudo bem? É isso que você quer ouvir? Eu sinto muito por ter ido embora. Volte para mim. Nós podemos ser um power couple. Pense na imprensa, a reconciliação. Adriana riu. Foi uma risada suave e genuína, mas gelou Guilherme até os ossos. Um power couple? Ela repetiu. Guilherme, você não tem poder, você não tem ativos, você não tem casa, e a julgar pelo fato de que Carla acabou de sair pela porta lateral com seu casaco grosso sobre o rosto, você não tem namorada. Guilherme olhou para a porta lateral. Era verdade. Ela tinha ido embora. Eu não tenho nada. A voz de Guilherme falhou. Você está me deixando sem nada.
Depois de 12 anos, Adriana colocou a mão em sua bolsa. Por um segundo, Guilherme pensou que ela estava procurando uma carteira de cheques. Talvez ela lhe daria um cheque de R$1 milhão, o suficiente para sobreviver, o suficiente para começar de novo. Ela puxou uma chave. Uma única chave de carro preta, com o logo da CIA, Sociedade de Engenheiros Automotivos. Ela a colocou suavemente sobre a mesa de mogno à sua frente. Eu não sou um monstro, Guilherme, Adriana disse, sua voz alta o suficiente para que os repórteres que restavam a ouvissem. Eu me lembro do que você disse no restaurante. Você disse que estava sendo generoso. Guilherme olhou para a chave. Era a chave de seu velho Fiat Palio de 2015. O carro que ele havia zombado. O carro que ele disse que era a única coisa que ela valia. Você pode ficar com o Palio, Adriana disse, um pequeno sorriso de satisfação brincando em seus lábios. Ele está com o tanque cheio de gasolina. Você vai precisar dele para ir à sua audiência de acusação. Ela deu as costas para ele. Adriana! Ele gritou atrás dela. Adriana não parou. Ela caminhou pelo corredor central da sala. As pesadas portas de madeira se abriram para ela, como que por mágica. A luz do corredor inundou o local, criando uma silhueta de sua figura. Cabeça erguida, ombros para trás, saindo das sombras e para o sol. Atrás dela, Guilherme Ferreira, o homem que pensava que era um rei, afundou em sua cadeira e cobriu o rosto com as mãos, chorando enquanto a chave de um Fiat Palio usado repousava na mesa, o único império que lhe restava. Epílogo. A ascensão da Gênesis. A batida do martelo não apenas encerrou um julgamento, mas estilhaçou uma realidade. Enquanto a sala zumbia com a energia caótica, Adriana sentou-se perfeitamente imóvel. O silêncio em sua própria mente era ensurdecedor. Por 10 anos ela havia sido a mulher invisível, a esposa acompanhante, a sombra por trás do sol. Agora o sol havia se apagado e ela era a única luz na sala. Os investidores na galeria, os homens em ternos caros que haviam adorado Guilherme por uma década, já estavam em seus telefones. Eles não estavam ligando para a equipe de relações públicas de Guilherme para salvá-lo. Estavam ligando para seus corretores para vender as ações antes que o mercado fechasse. Adriana enfiou seu laptop surrado em sua bolsa. Ela não olhou para trás para Guilherme. Não se olha para o lixo depois de jogá-lo fora. Do lado de fora do tribunal, a atmosfera era elétrica. A multidão havia aumentado de alguns fotógrafos entediados para um enxame maciço de vans de mídia, fãs e curiosos. Quando Adriana saiu, flanqueada por Ricardo, os flashes eram cegantes. Senhora Ferreira, é verdade que você escreveu o código. Adriana, olhe para cá, você é a nova CEO? Ela parou no topo da escadaria. Ela ajeitou o blazer. Desta vez, ela não se encolheu. Ela olhou diretamente para a lente da câmera da CNN mais próxima. Meu nome, sua voz cortou o ruído, é Adriana Avans. Eu estou usando meu nome de solteira. E sim, eu acabei de começar. 6 meses depois. O evento de rebranding foi o assunto do mundo da tecnologia. A placa no enorme prédio de vidro havia sido trocada da noite para o dia. O T vermelho e agressivo da Ferreira Dinâmicas havia desaparecido. Em seu lugar, havia um elegante G azul e prateado entrelaçado. Gênesis. Adriana Avans subiu ao palco. Ela não usou pirotecnia ou música alta. Ela simplesmente saiu com um suéter preto de gola alta, simples, e calças jeans. Um aceno sutil para a garota do galpão, mas refinado. Por muito tempo, Adriana falou ao microfone, esta empresa foi obcecada pela ideia de um gênio solitário, a teoria do grande homem,
Disseram-nos que uma pessoa muda o mundo. Ela fez uma pausa. A sala estava em silêncio. Isso era uma mentira, ela disse. A inovação é uma conversa, é uma comunidade. E por muito tempo, metade dessa conversa foi silenciada. Ela gesticulou atrás dela. A tela gigante se iluminou. Não era uma foto dela. Era uma transmissão ao vivo do chão de programação. Centenas de engenheiros, homens e mulheres, trabalhando juntos. Nós consertamos o algoritmo Nexus, Adriana anunciou. Nós removemos os backdoors. Nós removemos os protocolos de mineração de dados que estavam vendendo sua vida privada para anunciantes. E hoje lançamos Athena, a primeira IA projetada para proteger a privacidade do usuário, não para explorá-la. O aplauso começou lentamente. Então se tornou um rugido. Não era o aplauso bajulador de funcionários com medo de serem demitidos. Era entusiasmo genuíno. As ações da Ferreira Dinâmicas haviam despencado quando Guilherme foi preso. As ações da Gênesis, no entanto, haviam triplicado desde que Adriana assumiu o controle. Ela havia feito o impossível. Ela havia transformado um símbolo da ganância corporativa em um símbolo da tecnologia ética. 1 ano após o julgamento, em uma tarde chuvosa de terça-feira em São Paulo, um carro preto parou em frente ao O Círculo. O porteiro se apressou para abrir o guarda-chuva. Boa noite, senhora Avans. Bem-vinda de volta. Adriana saiu. Ela parecia mais jovem do que há 1 ano. O peso do segredo, o peso do abuso, havia sumido. Ela entrou no restaurante. O maître d'armes a conduziu não para um canto isolado, mas para a melhor mesa da casa, bem ao lado da janela com vista para a cidade. Pedro, o jovem garçom que havia testemunhado sua humilhação, estava lá. Mas ele não usava mais uniforme de garçom. Ele usava o terno sob medida do gerente geral. Senhora Avans, é uma honra tê-la. Pedro sorriu calorosamente. A honra é minha, Pedro, Adriana disse. O lugar está maravilhoso sob sua gestão. Nós tentamos, Pedro disse. Posso começar com o de sempre? Adriana riu. Não, o de sempre acabou. Eu vou tomar o champanhe, a garrafa vintage, e eu mesma vou pagar. Pedro serviu o líquido dourado. Adriana recostou-se, observando a chuva cair contra o vidro. Ela pensou em Guilherme. Ele estava atualmente cumprindo uma sentença de 5 anos em uma prisão federal de segurança mínima por fraude eletrônica e perjúrio. Ela ouviu rumores de que ele estava dando aulas de informática a outros detentos em troca de lanches extras da cantina. Era um final apropriado. Ele estava finalmente de volta a um galpão à sua maneira. Ela tomou um gole do champanhe. Tinha um gosto crocante, frio e vitorioso. Ela havia perdido 12 anos de sua vida para um homem que não a viu, mas ela havia ganhado algo muito mais valioso no fogo daquela destruição. Ela havia encontrado a si mesma. Ela pegou o telefone. Ela tinha uma reunião em Tóquio pela manhã, um discurso principal em Londres na próxima semana e um encontro na sexta-feira com um charmoso arquiteto que realmente escutava quando ela falava. Adriana Avans sorriu para seu reflexo na janela escura. A mulher que a encarava não era uma vítima, não era uma sobrevivente. Ela era a arquiteta de sua própria vida. E desta vez, ninguém ia apagar seu nome. Reflexão final e chamada para a ação. E assim, senhoras e senhores, é assim que se joga o jogo longo. Adriana Avans não apenas ganhou um processo, ela reivindicou sua identidade, sua fortuna e sua dignidade. É uma história que prova a regra mais antiga do manual. A verdade não permanece enterrada para sempre, especialmente quando você a enterra em 10 milhões de linhas de código. Guilherme Ferreira passou sua vida pensando que era o rei do tabuleiro de xadrez,
sem perceber que estava jogando contra a pessoa que projetou o jogo. O que realmente me atinge é aquele momento na sala do tribunal, a mudança do silêncio para o poder absoluto. É um lembrete para todos nós. Seu valor não é definido pelo quão barulhento você é, mas pelo que você traz para a mesa. Agora, eu quero saber de você nos comentários. Se você fosse Adriana, você teria dado a Guilherme uma segunda chance? Ou ele levou exatamente o que merecia? Você já teve um momento em que teve que se defender quando mais ninguém acreditava em você? Compartilhe sua história abaixo. Se você amou esta saga de justiça servida fria, por favor, deixe seu comentário. E não se esqueça de destruir esse botão de like. Inscreva-se e ative o sino de notificações para mais histórias como esta.